Breno Uli Palmeira. Doutor, corpo do garoto de 5 anos, Davi Heitor, foi localizado nas primeiras horas do dia de hoje. O que o senhor tem a falar sobre esse caso? Exatamente, né? Bom dia, né? Imprensa, né? Boa tarde, que ele está dizendo. Foi um caso que deu uma repercussão na cidade, né? E a polícia agiu rápido, né? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Nós fomos acionados no sábado, né? Nós ficamos sabendo informalmente na sexta-feira da vez da imprensa à noite, mas a família só procurou a polícia no sábado pela manhã, quando os próprios investigadores se dirigiram já para começar as investigações e foi na casa da família. Foi daí que começou toda a investigação. Então, o autor desse crime bárbaro era uma pessoa que estava dissimulando, ajudando nas buscas, né? Ele já sabia que a criança estava morta e ficava ajudando, porque ele é um ex-companheiro da mãe da vítima. Então, a um primeiro momento, a mãe da vítima negava acreditar que ele poderia ser um suspeito. Quando eu indaguei se havia alguma inimizade, se ela tinha alguém que tinha uma rixa com ela, com alguma criança, com algum parente dela, e ela disse que não, que o rapaz era ex-companheiro, que ele era bom com as crianças, que as crianças tinham confiança nele, e exatamente, as crianças tinham confiança nele, porque a câmera demonstra que quando ele sai, a criança está na porta de casa e ela vai até a esquina, ele já sai premeditadamente, porque ele vai buscar a moto, sai com 2 capacetes, ou seja, por que o segundo capacete? Porque tinha uma pessoa que ele ia levar. A criança está sentada na esquina, 11h25, ela levanta, ela vai em direção à moto, ela sobe na moto dele. Por quê? Porque ela confiava nele. E nós conseguimos reconstruir parte do caminho, o trajeto, quando ele sai da casa, quando o rapaz sai, quando ele pega a criança, quando ele pega outra avenida, quando ele toma sentido do Valeio, quando ele vai sentido da AMT, quando ele entra na AMT, nós conseguimos, com as câmeras de segurança, seguir esse trajeto. Quando ele é confrontado com as imagens, ele vem a confessar o crime. E de fato, ele matou a criança, só que ele dá um ponto errado. Ele nos leva depois da comunidade Zé Reis, uma primeira ponte. Ele disse que desce, disse que ia mostrar uns peixes, ia pescar, e que lá ele sufoca a criança, amarra uma corda que ele disse que teria encontrado na pista, uma corda de 2 metros, ele amarraria uma pedra, entraria um pouco na água e depois arremessaria a criança. Essa foi a confissão dele, do crime, a frieza dele, 0 remorsos quanto ao crime bárbaro. E com base nisso, nós fomos buscar o corpo no rio, junto aos bombeiros. Os bombeiros fizeram presente, mergulharam, mergulho submerso, trouxeram um barco, desceram um barco. Foi o sábado inteiro buscando. A gente começou 8 horas da manhã, fomos parar 8 horas da noite as diligências, porque não é só prender, depois a gente tem que justificar o porquê prendeu, tem que fazer relatório, tem que mostrar as câmeras, tem que juntar isso no sistema. O juiz, o Ministério Público, a defesa tem que ter acesso a tudo isso. Não é só eu chegar e dizer, é você que é o culpado e pronto, e a minha palavra vale. Não, tem que provar que é isso, porque senão, na hora, com 24 horas, o juiz soltaria ele. Então, tudo isso tem que ser feito. Então, com um efetivo reduzido, a gente contou com o apoio de vários policiais que, na sua folga, veio trabalhar. Eles não são remunerados nessa folga porque veio acionado, eles não vão ter direito a outra folga porque trabalharam no seu dia de descanso. Então é bom ressaltar que vários policiais, hoje o investigador que estava no dia de plantão, que era o dia dele, no sábado, ele foi trabalhar no domingo, que seria o descanso. Ele veio trabalhar hoje, ele estava no local onde encontrou o corpo, no seu dia de descanso. Ele não é remunerado por isso, ele não vai ter outro dia de folga. Do mesmo jeito que os outros. Nós temos outro investigador que estava de folga com sua família, viajando em Alta Floresta, ele voltou para nos auxiliar. E isso a população tem que saber. Esses policiais que agiram lá foram o quê? Eles vieram livres espontaneamente. Eles não foram, porque o regime jurídico deles, do concurso deles, rege X horas, 40 horas por semana. Mais do que isso, eu não posso coagir eles, não posso obrigar eles a trabalharem. Eles não vão receber hora extra, então eles vieram pelo dever policial. Doutor, houve um movimento, inclusive nas redes sociais, no WhatsApp, para se fazer um manifesto em frente à delegacia. Inclusive no sábado à noite, o senhor inclusive conversou com os manifestantes. Exatamente, depois das 8 horas, quando foi que conseguimos sair para
para ir realmente almoçar, né? Porque eles não almoçamos, eu, o investigador Everton e a investigadora Elisângela, não almoçamos. 8 horas, quando fomos sair da delegacia, por volta de umas 10 horas, o investigador menciona novamente dizendo que os manifestantes fizeram um grupo de WhatsApp e estavam planejando invadir a delegacia para retirar ele. Então, eu me fiz presente para conversar com as pessoas, explicar a situação, o que a lei permite fazer. O que a lei permite fazer era prendê-lo em flagrante, que foi o que foi feito. 3 horas após a confecção do boletim, ele já estava preso. Então, já tinha feito toda a logística, todo o crime que ele tinha feito, o trajeto que ele levou a criança, e ele já estava preso. Ou seja, o papel no flagrante da Polícia Civil já estava ali materializado. Já estávamos documentando para que a justiça tivesse acesso, né? Então, isso também leva um certo tempo. Então, com a informação que ele passou, as buscas foram em uma localidade que não acharam no domingo, né? Porque isso leva um tempo, você não acha o tamanho da cidade com um efetivo, você não consegue vasculhar cada passo em tão pouco tempo. Então, no domingo, conseguimos mais algumas informações, mas ainda assim dava a crer que era naquela localidade. Agora, hoje, de posse da câmera do posto da Via Brasil, né, que é antes da comunidade Zé Reis, a gente consegue ver que ele não passa naquele caminho. Então, a gente viu que ele estava mentindo quanto à localidade do corpo. Então, a investigação foi em outra localidade, onde veio a confirmar que ele tinha sido encontrado, foi encontrado o corpo dele próximo à pista de motocross. Doutor, já no domingo as pessoas acreditavam que um chinelinho encontrado próximo da pista seria da criança, né? Lá perto do rio onde estavam sendo as buscas. Exatamente. É aquele chinelinho, muito provavelmente não é dele, né? Ou não foi ele que levou, pois as câmeras mostram que no momento que ele some com a criança, ele não chega lá. Então, se ele não levou, não passa até lá com a criança, ele não poderia ter levado esse chinelinho, né? Isso aí não procede quanto a ser ele ou quanto ao rapaz ter levado, né? Essa suspeita que a princípio foi levantada não se verifica. Uma outra informação que depois a família consegue nos trazer é que ele retorna 12h10 para casa. Então, pela distância, que dá aproximadamente 30 km até lá, então ele não teria esse tempo. Se 11h25 ele estava pegando a criança, ainda passando a Avenida Princesa Isabel, para pegar ali próximo do Valeu, para sair para a MT, para dar 30 km, ele não conseguiria ir, descer, executar o crime e voltar, e 12h10 já está na casa novamente. Doutor, a polícia já conseguiu o relato dele ou na investigação a motivação deste crime? Ele, a princípio, fala muito em que tem um branco, né? Mas a princípio a gente consegue ver algumas informações que na verdade trata-se de uma vingança. Uma vingança aparentemente porque o pai da criança tinha um vínculo com a mãe e ele queria que essa mãe fosse embora para Pernambuco com ele. E por causa dos filhos, ela não conseguiria romper esse vínculo aqui. Então, ele acreditaria que o filho falecendo, ela ia ficar muito frágil e iria segui-lo, né? E ressaltando que ele já tinha comprado uma passagem para ir embora. Ele comprou uma passagem só de ida para Pernambuco no dia 28 de fevereiro. Foi encontrado também próximo ao corpo uma carta, né, que ele fazia algumas ameaças, né, justificando o porquê do crime. Doutor, numa checagem preliminar, tá certo que ainda vai ter o laudo necroscópico, é possível apurar ou apontar se a criança teve, por exemplo, violência sexual? Ainda é um pouco prematuro, né, para a gente até acrescentar essa tipificação, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Até para não inflar mais a população. A gente vai pedir os exames, a perícia que vai poder atestar com maior requinte de detalhes, e aí sim, caso isso seja comprovado, será atribuído também a ele esse crime. Doutor, na questão aí da morte da criança, já foi detectado qual o objeto que ele usou para matar a criança? Ainda não, porque eu estava um pouco estágio de avançado já a face da criança,
de decomposição, então ainda não consegui assim, verificar se teve alguns hematomas, algum espancamento anterior. Ele continua afirmando que foi por asfixia. Doutor, onde essa criança estava? Ela estava próximo à pista de motocross, alguns metros, tem uma parte com algumas pedras, um pedregulho, entrando ali alguma parte num buracozinho um pouco mais fundo, na mata, é onde estava o corpo. Essa conversão da prisão em preventiva facilita as investigações para a polícia, doutor? Exatamente. Tanto um pouco facilita, porque ele assim não vai ter tempo de coagir eventuais testemunhas ou familiares que tenham mais alguns detalhes que no momento da turbulência, do desaparecimento, perderam esses detalhes de algumas pessoas próximas, vai conseguir nos trazer um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e vamos evitar que ele fuja, porque se ele já estava com a passagem comprada só de ida 2, 3 dias antes do homicídio, é porque ele já pensava cometer o crime e ir embora se esconder. E como ele é natural de Pernambuco, numa zona rural, de uma comunidade, ele provavelmente iria ficar lá escondido por um bom tempo, iria dificultar depois a localização. Doutor, ele já foi recambiado ao presídio? Já. Depois que a população se manifestou que queria invadir a delegacia, a gente rapidamente, para preservar a integridade dele, porque nosso papel também é dentro da lei. Então, depois que ele estava sob a custódia da gente, nós éramos responsáveis pela segurança dele. Então, a gente conseguiu retirar ele da delegacia, levamos para a delegacia de Alta Floresta, para poder sair da comunidade daqui de Colíder. E depois que foi feita a audiência de custódia, que foi mantido a prisão dele, homologado o flagrante e convertido em preventiva, nós fomos encaminhando ele para o presídio de Sinop. Doutor, de praxe, os exames de corpo de delito são realizados no hospital regional aqui em Colíder. Nesse caso, em específico, temendo pela própria segurança do preso, foi realizado na delegacia. Exatamente. Quando tinha todo o momento manifestantes aqui, e todo no grupo inflado, que queriam pegar ele, um discurso de ódio, de vingança, nós fechamos a delegacia, fomos em busca do médico, trouxemos para fazer o exame do corpo dele dentro da delegacia para que não corresse o risco de, no deslocamento, a população tentasse pegar ele, seja no trajeto, seja dentro do hospital regional, que é muito próximo da casa da família da vítima. Doutor, a criança estava com a mesma roupa que ele teria saído da casa? Exatamente, com a mesma roupa, uma roupinha, blusazinha verde, meio azul verde e um shortzinho jeans. Perfeito.